Clodoaldo Brito é um nome por demais conhecido como Codó, né? Antes que eu esqueça, eu vou apresentar o professor e também compositor e cantor, né? O Codó, que está me acompanhando ao violão. Clodoaldo Brito. É, nosso pai. O nosso Codó. O nosso Codó. Aliás, Codó de todos. É, de todos, exatamente. É. Homem que teve uma luta, Muito grande. muita luta mesmo, principalmente para nos criarmos. Lutou bastante. E lutou uma luta já com seu violão. Tocando em bares, em festinhas dançantes. Na canoa, que pescando. na época não existia negócio de banda, negócio eletrônico não era assim, tudo era no dedo. É, exatamente. E ele foi levando essa luta até que chegou a um objetivo que, graças a Deus, teve o título do melhor violonista da Bahia. E nem mesmo o João da Matança chegou ao que ele chegou. É, com certeza. Muitos anos na Rádio Sociedade, Hotel da Bahia, e, Boate Clock, ali na Contorno. Foi, a Fazenda. Foi uma luta para chegar até onde ele chegou quando tomou a atitude de ir ao Rio de Janeiro. Para gravar, né? Gravar. Chegar lá e gravar. Aqui um lugar pequeno, poucos habitantes e poucas casas. Lá mesmo onde ele morava, numa rua, no Cairo de Cima, não tinha casas nenhuma. Só de Chiquinha, de Antônio. Os parentes. Aqueles parentezinhos, uma casa lá, outra cá. Mas na hora de uma festinha, uma coisa, todo mundo se unia na casa de vovô, que ele sempre ficou na casa de meu avô. Meu avô tinha um amor a ele, Codó, uma grandeza de ter esse filho maravilhoso. Ele, desde menino, tinha uma invocação para tocar. Era invocado. Que ele toda hora ficava apanhando as taubas. Como os meninos gostavam, ele fazia a piaçada. Pegava as piaçava, umas grossas, outras finas, e punha a tauba, rachava assim. Vai imitar? Assim, aí botava as cordinhas e metia um pauzinho, que é para dar um tom. E aí pegava um ponteirinho e ficava ele menino. Garotinho, tudo tocando. E aí teve um violão que ele implicou para vovô comprar este violão. Terminou tocando, né? Aí Com a vaca. vovô não tinha o dinheiro, tinha uma vaquinha
no quintal. Vovô, por ver aquela ansiedade dele, e era louco por ele, que ele era um bom filho, Aí vendeu esta vaca, este boizinho, e comprou, parece que um violão para ele. Aí ele mandou brasa. É Codó. Começou a compor. E se tornou Codó um homem famoso. Não foi no Cairu, foi em todas essas redondezas. E vi no jornal a fama dele já no mundo espalhada. Codó. Clodoaldo Brito Codó. Filho de um pescador e agricultor, ele casou-se com uma portuguesa, que era minha mãe, e seu pai chamava Anias, era um africano que foi escravo, eu sou descendente de escravo. Minha vovó era índia. Ele casou com a mulherzinha, ele foi um bom esposo. De Codó, ele tinha uma redinha. E ele dava sorte. Ele ia pescar, pegava tu, pegava o teu filhinho, atum, vai pescar, dá uma pescada aí, jogava um lanço. E dava sorte, pegava peixe. Levava para casa, vizinha dava, aquelas vizinhanças também que não tinha, dava um peixinho a um, dava um peixinho a outro, ainda ficava em casa. Terra santa e bendita, terra que Deus abençoou, vive na minha emoção, Bahia eu te quero com amor, Bahia, minha Bahia, Deus a conserve assim, Bahia que palpita coração, Bahia do meu Senhor, do Bonfim. Tio Codó fazia um bocado de arte. Ia pra festa, quando chegava, ele não deitava para dormir. Não dormia. Ele ia pra roça, que já tinha feito festa à noite. Ele era marido, ele era mulher. Era tudo. Agora tinha uma coisa. Na hora do nervoso, meu filho. Não mexe com o Codó. Não mexa com ele, não. Não tinha medo de ninguém. De ninguém. Não tinha medo de ninguém. Lá na capoeira. Codó era meio que um gato. O meu com gato. Agora, sem aprender com ninguém, o destino dele, um negócio assim. Que ele chegou em Salvador a partir dos anos 55 a 60 e ele teve a possibilidade de ir diretamente numa rádio PRA4 da Bahia, naquela época chamava-se PRA4 da Bahia, que era a Rádio Sociedade da Bahia, que hoje em dia não existe mais. Então, de forma que papai assinou logo um contrato de acompanhador de todas as emissões desta rádio PRA4. Então foi a partir dali que ele começou realmente a desenvolver muito mais a sua carreira profissional e então de forma que meu pai terminou sendo o acompanhador de todos os artistas que vinham do Rio de Janeiro, todos esses que faziam sucesso naquela época, de São Paulo e Rio, e vinha. E todos ficavam admirados de ver um homem que não teve escola, que pegava o violão e acompanhava na tonalidade, com a mesma harmonia que se fazia em São Paulo e no Rio de Janeiro. Canoeiro,
pescador. A maré baixou, a maré baixou, a maré baixou, a maré baixou. Tá na hora de pescar. Aqui o Codó era muito viajante, viajava muito. Eu, por exemplo, ele me acordava às 5 da manhã, né, para tocar com ele, morto de sono. Então ele lá ensinando, quando o sol raiava um pouco, ele ia, né, para os trabalhos dele, para as comunicações e tal. A riqueza era essa, musical, como pessoa, porque era uma coisa gostosa de lidar, entendeu? Um cara tão simples, tão tranquilo, que você ficava, ele esquecia até da vida. Quando eu estava com meu pai, sempre foi dias maravilhosos. Na simplicidade, na beleza, no sorriso, na doçura, na música. Uma pessoa maravilhosa. Amigo, Maravilhoso. Chefe de família. um grande chefe de família, Era chefe de sorridente, alegre, moleque, brincalhão, moleque Brincalhão. mesmo. Criança, Entendeu? pode dizer criança. agora muito respeito, Com muito respeito. entendeu? Escutava todos, Criança, respeito tanto na casa como fora. A gente não via papai fazendo cara feia. Papai acordava, Pra ele tava dormia, tudo bom, tava tudo bom. nunca via uma cara feia, papai. Reclamava Nunca. Sempre sorrindo. Feliz. Ele trabalhava à noite e saía tarde. Então, quando eu morava ali no centro, aí ele dormia, acabava terminado a noite lá em casa, para ir para casa de mim. E muitos dias ele passava o domingo, que ele era chamado, e assim, para algum lugar, e ele fazia sempre, o ponto dele era lá. E ele dizia, aí eu vim para aqui, vim comendo o seu feijão, que ele era muito engraçado, gostava do meu feijão, né? Eu botava naquele tempo, eu botava pé de porco, cabeça de touro, mocotó. Aí ele caía, comia aquele prato de feijão. Então, informos que um dia ele recebeu, a gente morava em Brotas, e Brotas tem uma ladeira imensa, que para subir aquilo ali é muito cansativo. Um dia papai chega, que ele tocava sempre durante o dia e à noite também na rádio, ele dava concerto e ensinava também violão. Um dia, era mais ou menos às 2 horas da manhã, tem um senhor, um grande compositor naquela época, que era amigo de meu pai, que chega em casa e diz, Codó, eu quero te mostrar uma música nova, uma coisa que está saindo agora, está acontecendo. Aí ele entrou, meu pai abriu a porta e era João Gilberto. E João Gilberto, ele entrou e falou, Codó, o que você acha? E naquela época era Desafinado que estava acontecendo. Realmente, nessa época, a bossa já tinha estourado no Rio de Janeiro e meu pai não estava sabendo. Aí o cara, João Gilberto, falou, o que você acha? Meu pai falou, maravilhoso. Meu pai ficou no céu e falou, como é lindo. Meu pai falou, você me dá o violão, vou tocar agora. Aí ele fez a mesma coisa. Eu fiquei, não é possível como é que um homem como o papai pode fazer uma música moderna, um ritmo moderno. Ele foi professor praticamente de Gilberto Gil. Ele, quando trabalhou no Hotel da Bahia, lá em Salvador, eles iam para lá constantemente para se conversar, para tomar lições com ele, né? E depois que o Gilberto Gil conseguiu comprar o violão que os pais compraram, então ele levou para meu tio Codó afinar, porque ele ainda não sabia afinar o violão. Porque Codó foi um grande amigo que eu levei para a editora Embi,
editora de música brasileira e internacional. Ainda existe. Foi o primeiro que pegou e acreditou no Codó. Levei para editar as músicas dele. E acreditei nele e fiz o investimento nele. Codó acreditou em mim e ele foi feliz. Porque depois ele viu o sucesso internacional dele e nós mandamos as músicas dele para tudo que é país. E no caso da Bahia, eu me lembro de alguns deles terem falado sobre isso, que eles iam para a Bahia tranquilamente, que sabiam que chegavam lá, tinha ele para acompanhar. Então eu me lembro quando ele chegou, e daí a pouco o nome dele já estava na boca de todo mundo, né? Falando sobre ele, o trabalho dele, a figura dele, a personalidade dele. Então o Codó ele era bem paciente, né? Bem calmo, tranquilo. Só o cara errava, eu acho que ele errava junto para o cara não ficar mal. Né, Caçula? É, isso aí. O jeito dele ser, né? Ser meio bonachão, meio sempre sorridente, né? Muito simpático e tal. E falava bem, né? Ele, se tivesse que falar ou se apresentar, ele era era bom de comunicação, né? Ele foi capaz de dar aula popular de violão para todo mundo de graça. Ele sentava e dizia: essa é um dó maior com a quinta aumentada, quando ninguém sabia o que era quinta aumentada. É dó maior. Depois de Codó, ele trouxe quinta aumentada, quarta diminuta e não sei o que, Baden-Powell. Desenvolvia e quando encontrava Codó, dizia: mestre Codó. Ora, Baden-Powell é um gênio. E eu não pensava que um gênio tivesse mestre, mas era reconhecido pelo próprio Baden-Powell, mestre Codó. E o que eu posso dizer é que eu tive com ele há uns anos atrás, na época que ele chegou aí, tocando muito bem violão, que eu sempre digo que ele era violonista e solista, grande solista e grande violonista, mas ele é um grande solista. E fez muito trabalho comigo aí, uns shows aí, oportunidade que a gente tinha de estar sempre junto, fazíamos trabalho bom, e ele também com outras pessoas. É uma saudade muito grande, porque essa gente boa, assim, custa aparecer no mundo, né? E até eu ia fazer uma brincadeira com o nome dele. Ele é o único que tem um som de uma nota, Dó, Codó, e toca com Dó. E ele tremia as cordas, né? É um gênio. Eu não tenho dúvida em afirmar que o Codó era um gênio. Agora, como todo gênio, é inocente. O gênio não tem tendência para o mal. O gênio só sabe fazer isso. Ao que ele é destinado, ele só pode fazer isso. E ele nasceu para tocar violão. E fazia os acordes que só ele mesmo entendia. Eu assisti muitas vezes e fiquei emocionado, porque os dedinhos dele eram gordinhos e não parecia que tinha agilidade, não. Os dedos do Codó eram grossos e curtos. Agora, a agilidade dele no violão é genialidade. A genialidade do Codó é indiscutível.
ele deixou um nome, né? Deixou um nome na música brasileira como compositor, que ele tem alguns clássicos, né, de solo de violão, e ele como instrumentista, né, o músico. Né, Ele mostrou para que veio, né? Ele mostrou para que veio. Ele tem uma contribuição importante, né, para a música brasileira, que a figura do Codó é significativa, é um marco na música brasileira. Tal era a emoção que o Codó transmitia quando interpretava Chico Buarque. Jobim estava no dia procurando o Codó, porque ele estava lá, na Continental. Eu vi Jobim dizer assim: Codó, vem aqui dizer qual é esse acorde aqui. E Codó faz parte desse time. Codó era chamado um gênio por causa da criatividade dele, que parecia uma orquestra quando ele tocava violão. Pergunte o que você perguntar, eu vou sempre resumir numa palavra. Gênio Codó, inventor da bossa nova com João Gilberto, e aliás baiano também. A Bahia tem qualquer coisa de genialidade. Codó foi a figura que me ensinou a humildade. Ele disse: Chico, nada vale a pena. Vale a pena é viver. Não era agarrado com material. E não perguntou nunca, em 30 anos de convívio, quanto é que a música dele deu, quanto gerou aquela música. Ele não perguntava. Pelo peso do que ele era artisticamente, eu acho que se ele tivesse vivo, teria hoje espaço em qualquer palco aí, qualquer palco de show, qualquer clube, qualquer lugar, como ele fazia, como ele lotava o Tuca em São Paulo. Se ele tivesse vivo, ele estaria aí, porque o que ele fazia não foi o que ele aprendeu em academia com o professor vendo alguém. Foi uma coisa que ele recebeu de dom, foi dom dele, desenvolveu e ficou sendo o único, só ele fazia aquilo. É por isso que ele era admirado. E a vida inteira foi essa mesma. A vida inteira ele lutou todo o tempo com a música. Ele lutou com a música. E eu esperava, quando meu tio falecesse, deixasse uma coisa melhor para a família. Mas no mundo justamente que nós estamos, o brasileiro não lembra do brasileiro, daquele sofrido, não é? Não lembra. É meu santo protetor, dá pra você.
Eu não posso falar da Bahia, que tem 3 anos que não volto à minha terra. E minha terra está modificada. O que eu acho do Ismael? O Ismael é uma pessoa que eu tenho pouco tempo de conhecimento. Por sinal, não tem um mês, né, Ismael? Mais ou menos. Que nos conhecemos. Já conheci as músicas de Ismael. E para mim é uma das coisas que eu tenho a verdadeira adoração a Ismael, que como criatura humana é uma pessoa distinta, uma beleza, e um dos grandes compositores brasileiros em matéria de músicas regionais, de samba, letra maravilhosa, melodias importantíssimas. E por isso que eu estou unido com ele. Aliás, o Codó, você deve apresentar aqui uns solozinhos. Bom, com muito prazer, Ismael. E eu também tive o prazer de conhecer a Cristina, irmã do nosso bom, grande Chico Buarque. Beleza. Isso mesmo, Codó.